Olá, tudo bem, pessoal? Então vamos começar o nosso módulo de governança corporativa, fase 1, e pergunto a vocês alguns questionamentos para a gente refletir. Algumas coisas que nós já encontramos em nossa rotina diária, já ouvimos alguém falar, então eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. As relações pessoais e a lealdade pessoal devem determinar a distribuição de oportunidade e recursos. Conformidade e obediência aos chefes são sinônimos de adequação à empresa. A aceitação dos limites da tarefa é prova de que o empregado conhece o seu lugar. As possibilidades de produção de riqueza são limitadas. Por isso, concorrer a todo custo no mesmo nicho e no mesmo segmento de mercado é fundamental para crescimento. Inovação e geração de valores intangíveis é coisa para grandes empresas e para multinacionais. Gestão estratégica de pessoas é pura teoria. Na prática, o importante é pressionar as pessoas para que deem resultados. O que a gente está observando aqui é real? Nós já vimos em algum momento de nossas vidas e a gente se questiona muitas vezes se isso é verdade? Como é o nosso comportamento perante a cada uma dessas afirmativas que eu coloquei para vocês? Vamos pensar um pouquinho? E aí, pessoal, eu passo a falar outras coisas. Teoria é o oposto de prática, portanto, o importante é colocar todos os esforços na solução de problemas de curto prazo, que um dia teremos dinheiro para pensar e planejar nosso modelo de desenvolvimento organizacional. Será que a gente precisa esperar para desenvolver esse modelo? É algo tão custoso ou a gente pode colocar em prática com o nosso conhecimento? Planejar é perda de tempo, o importante é agir. Esforços de comunicação também são perda de tempo. Para crescer é preciso investir em ativos tangíveis e acumular capital para alavancagem. Informação é poder, é preciso resguardá-la. Mudança organizacional e capacidade competitiva se conseguem com pressão por resultados e forte competição interna entre os indivíduos. Observem que tudo que foi colocado aqui é algo que nós devemos fazer o contrário e pensar o contrário. Só que, como gestor, muitas vezes a gente sabe que isso é o correto, mas algum deslize a gente dá e a gente tem que parar e repensar as nossas ações. Então, muitas vezes nós precisamos repensar o nosso comportamento e as nossas ações, e isso deve ser diário. Aí, quando a gente fala em governança corporativa, nós temos de pensar em desenvolvimento sustentável e sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade empresarial é pensar redução de riscos para a empresa, uma condução da empresa de modo responsável para gerar valor a longo prazo, com o menor uso de recurso possível, aliada a um desenvolvimento sustentável. Mas o que a gente entende por desenvolvimento sustentável? De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, é a utilização dos recursos para atender às necessidades do presente, sem comprometermos a possibilidade das futuras gerações em atender às suas próprias necessidades. Então, é um conceito que nos diz que nós devemos utilizar os recursos da melhor forma possível para que ele exista para as futuras gerações. Tudo bem? Então,
Quando eu penso em sustentabilidade empresarial, linkada ao desenvolvimento sustentável, eu preciso pensar em recursos sociais, ambientais e econômicos e fazer com que eles estejam presentes para o futuro. Olha os objetivos globais, de acordo com a ONU. Existem 17 objetivos e esses objetivos eles são muito claros, tá? E vêm sendo tratados a nível mundial. E sustentabilidade empresarial está muito ligada à responsabilidade social. Então, o que nós fazemos na nossa organização quanto responsabilidade social, pensando nas relações com a sociedade, e o que nós fazemos para causar um menor impacto a essa sociedade. Então, é necessário a gente implantar alguns conceitos, requisitos ali dentro para que a gente tenha a visão social, a responsabilidade social dentro dos nossos colaboradores, dentro de todos os envolvidos com a nossa empresa e que eles entendam a nossa preocupação com a sociedade. E aí vem o que a gente chama de triple bottom line, que é o equilíbrio dos resultados econômicos, sociais e ambientais. Então, o que a gente observa aqui? Eu tenho progresso social junto com a proteção ambiental e a interface disso é a sustentabilidade, interface junto com o desenvolvimento econômico. Então, eu tenho desenvolvimento econômico, progresso social e proteção ambiental. E isso, o meio disso é a sustentabilidade socioambiental. Eu preciso ter ecoeficiência no meu processo, que é produzir mais com maior qualidade, utilizando-se menos recursos naturais e provocando menor impacto ambiental negativo. E aí, pessoal, dentro desse conceito de triple bottom line, eu gostaria que nós víssemos um vídeo do que aconteceu em Brumadinho, caso Samarco e Mariana, e aí a gente pensasse um pouco sobre o que aconteceu lá, sobre o que as empresas devem fazer para atingir triple bottom line e o que nós devemos fazer quanto gestores para que isso não ocorra nas nossas empresas, para que a gente não precise ter reparação social. A gente pense em responsabilidade social antes de que ocorra a necessidade de fazer uma reparação social. A Vale, a mineradora responsável pela barragem que se rompeu em Brumadinho, ainda responde pela tragédia em Mariana. Mais de 3 anos depois, milhares de vítimas ainda não receberam indenização. O rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, deixou mais de 1.200 desabrigados, afetou 663 quilômetros de rios e matou 14 toneladas de peixes. Foi um tsunami de lama, com quase 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. 19 pessoas morreram. Este advogado representa 9 mil pescadores impactados pelo desastre. Mais de 3 anos depois, pouco foi feito. Poucos, uma minoria, enfim, receberam o que tinham que receber. E mesmo esses que se receberam estão se deparando com essa situação de pedido de revisão na justiça. E, enfim, isso cria um desalento, um desespero. A barragem era de propriedade da empresa Samarco, controlada por 2 gigantes da mineração, a australiana BHP Billiton e a brasileira Vale, que também é dona da barragem que se rompeu em Brumadinho nesta sexta-feira. 22 pessoas respondem na justiça pela tragédia em Mariana, mas nenhuma delas foi condenada até o momento, o que permitiu que alguns dos denunciados continuassem a ter influência, inclusive
no governo do Rio. É o caso de Hélio Cabral, novo presidente da Companhia de Águas e Esgotos do Estado, a SEDAI. Hélio é um dos denunciados pelo Ministério Público Federal por ter sido conselheiro da Samarco entre 2013 e 2014. Ele participou de decisões que podem ter causado a tragédia em Mariana. Os procuradores sustentam que Hélio sabia dos riscos e das falhas na barragem de Fundão. Mesmo assim, segundo o Ministério Público Federal, orientou a empresa a continuar a temerária política de expansão da produção e o corte de custos. O texto diz ainda que, podendo e devendo agir para evitar o rompimento da barragem de Fundão, omitiu-se de forma consciente e voluntária. A pena pelas mortes pode passar de 200 anos de prisão. Lamentavelmente, esse tipo de conduta acaba não sendo punida da forma exemplar que deveria ser punida no Brasil. Então, pessoal, em relação à necessidade da gente ter empresas com desenvolvimento sustentável, né, uma sustentabilidade empresarial ligada ao desenvolvimento sustentável, a requisitos de responsabilidade social implementados na sua empresa, e casos como esse que ocorrem, reparação social por falta de planejamento e muitas vezes utilização de recursos acima do que poderia ser utilizado, né? Eu gostaria que vocês fizessem o nosso primeiro exercício. E a gente tem também esse link para vocês acessarem, caso achem necessário, para reforçar o nosso exercício, tudo bem? Então, lá no exercício, o caso Samarco, vocês vão encontrar um texto, o Triple Bottom Line, linkado a isso que nós vimos agora nesse jornal. Eu gostaria que vocês falassem sobre as fragilidades que vocês observam em relação a tudo isso, tudo bem? Então, essa é a parte inicial da nossa aula.